Salve Maria, sou o missionário servo Roberto. Cristo, ele veio fundar a verdadeira religião, o verdadeiro reino. Que reino é esse? Que o Espírito Santo irá assistir esse reino, que é essa igreja, que é a esposa, uma igreja mística. Em Atos após 2, essa igreja se torna pública. Essa igreja foi gerada, fundada lá na cruz. E tanto quem começou a pregar, quem começou a anunciar essa doutrina, essa verdadeira religião, foi Pedro. Sobre ti, Pedro, em Mateus 16, 16 a 18, edificaria a minha igreja. Aqui em Isaías 42, 1, é Bíblia Ave Maria, né? Simples, ó, do 1 ao 5. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição. Faço repousar sobre ele meu espírito. Muito calor, irmão. Para que leve às nações a verdadeira religião. Aqui esse texto já é bem simples, bem claro. Cristo, ele veio levar a verdadeira religião, que vai levar a você, aquele que se converte nessa igreja, ao caminho da salvação. Em João 14, 6, ninguém vê o Pai se não passar por mim, se não passar por essa igreja, porque Cristo enviou essa igreja, Cristo deixou pessoas autorizadas, capacitadas para anunciar essa verdadeira religião que foi ensinada por ele. Quem ele enviou. Sobre o fundamento de Pedro, sobre ti, Pedro, eu te farei minha igreja. Essa igreja que vai estar a verdadeira religião, a verdadeira doutrina, em Mateus 7, 28, ou Marcos 1, 22, que vai levar às nações a verdadeira religião. Mateus 10, 2. Eis o nome dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro. Depois, André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, Judas Iscariote, que foi traidor. Jesus reuniu seus 12 discípulos, Mateus 10, 1. Conferindo-lhe o poder de expulsar o espírito imundo e de curar todo o mal e todas as enfermidades. Aí, ó, Mateus 10, 5. Estes são os 12 apóstolos que Jesus enviou em missão, após lhe ter dado a seguinte instrução: não ireis ao meio dos gentios, nem entrareis nem em Samaria. Olha só que interessante. Que essa verdadeira religião, Isaías 1, do 1 ao 5, ao 2, ó, ele não grita, nunca eleva a voz, não clamará nas ruas, não quebrará o caniço rachado, não extinguirá a mecha que ainda fumega, anunciará com toda a franqueza, a verdadeira religião não desanimará nem desfalecerá. Foi essa verdadeira religião que Cristo enviou os seus discípulos, 12, que capacitou, deu instrução em Atos dos Apóstolos 1 e 2, aqui eles escolheram. 2. Desde o princípio até o dia em que, depois de ter dado pelo Espírito Santo suas instruções aos apóstolos que ele escolheu, foi arrebatado. Então, a gente não está falando de uma igreja vinda de homens. Igreja fundador homens. Martinho Lutero se revoltou e fundou sua igreja. E uniu força com João Calvino e criou sua igreja, as suas conclusões, a sua doutrina, a própria palavra, o próprio Escritura fala que não é dois evangelhos. São pessoas que semeiam a confusão, que quer perturbar essa verdadeira doutrina, esse verdadeiro ensinamento. 1 Timóteo 6, que vem lá do baluarte da verdade, que é a igreja santa, Senhor, que são Efésios 5, 27, que o fundador é santo, o corpo místico é santo. Tanto que primeiro, aliados apóstolos 2, 42, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então, em outra tradução, o fundamento dos apóstolos, Efésios 2, 20, fundamento dos apóstolos e profeta, porque foi ensinado ao Senhor Jesus Cristo, Isaías 1, Isaías 42, do 1 ao 5, a verdadeira religião, que é o reino de Deus. Olha só que interessante. As Apóstolos 2, 47, olha. Louvava a Deus e cativava a simpatia de todo o povo. E o Senhor cada dia ajuntava outros que estavam a caminho da salvação. Por quê? A verdadeira religião, a verdadeira doutrina, o verdadeiro magistério, o verdadeiro reino instaurado aqui na terra pelo nosso Senhor Jesus Cristo, fundado pelo nosso Senhor Jesus Cristo, edificado sobre o fundamento dos apóstolos. Vai ter a Eucaristia. Mateus 26, 26 em diante, Marcos ou Lucas
22, do 17 em diante, ou João 6, ou então Coríntios 11, do 23 ao 27. E os apóstolos, ó, olha só que interessante, ó, 46. Unido de coração, frequentava todos os dias o templo, partia o pão nas casas e tomava a comida com alegria de singeleza de coração. Quer dizer o quê? A verdadeira religião, que diz a Escritura, vai estar a Eucaristia. A verdadeira adoração, que é a Eucaristia, a memória de Cristo. João 4:3, meu Pai, procure assim os verdadeiros adoradores. O verdadeiro adorador que vai estar nessa doutrina, nessa verdadeira religião. Os protestantes falam que religião não salva, salva sim. Porque Cristo veio preconizar a verdadeira religião. Crença não, é diferente de religião. Tiago 1:27 fala também da verdadeira religião, que é a igreja que socorreu o órfão, socorreu a viúva, etc. E vai passar por um pastoreio. Pelo ensinamento dos apóstolos, e um pastoreio que foi ensinado, a revelação não foi da carne, o sangue te revelou, mas do alto. Por isso, sobre ti, Pedro, vai edificar a minha igreja, que vai continuar preconizando a verdadeira religião que foi fundada pelo Senhor Jesus Cristo e edificando seu corpo místico. João 1:21, 15 a 17, dá o pastoreio a Pedro. Para seguir esse fundamento, essa analogia, essa profecia, Isaías 42. Tanto, se você pegar aqui na Bíblia Católica, ó, o apóstolo Paulo, lá dos apóstolos 9, perseguia os apóstolos. Quem persegue os apóstolos, quem persegue a igreja, persegue o próprio Cristo. Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Se Saulo perseguia os cristãos, principalmente Pedro. Aqui, ó. As apóstolos 9:2. Pediu-lhe carta para a sinagoga de Damasco, com o fim de levar preso a Jerusalém todos os homens, mulheres que achassem ensinando essa doutrina. Agora você cata aqui em Atos dos Apóstolos 5, ó. 5. Gamaliel, doutor, ali reconheceu a verdadeira religião, que não vem de homens, mas o Espírito Santo está sobre a vida desses homens que abraçaram a fé, que tem o envio do Senhor Jesus Cristo. Aqui, ó. Atos dos Apóstolos 5. 38. Agora, pois, eu vos conselho, não vos metai com esse homem. Deixai o seu projeto ou sua obra, provém de homens, por si mesmo destruirá. Ó, a Universal é projeto de quê? De homens. A Mundial é projeto de quem? De homens. A Assembleia é projeto de quem? De homem. A plenitude do trono de Deus é projeto e fundamento de quem? De homens. A Triangular, os Adventistas, etc. São projeto e vinda de homens. Por si mesmo destruirá. Por isso que umas é contra a outra, umas se contradiz contra a outra. Umas acreditam no batismo de criança, outras não acreditam. Outros é pentecostal, outros não são pentecostal, são mais tradicional, são radicais, outros romanos radicais. E não tem fundamento dos apóstolos. Base da doutrina que vem lá do alto. Aqui, ó. Mas se provém de Deus, não podeis desfazê-la. Vós arriscar e entrar em luta contra o próprio Deus, aceitar o conselho. Que essa igreja permanece até hoje. Mais de 2000 anos. Não é que surgiu 16 séculos pelo fundamento de homens. Rebeldia de homens, não. Do alto, da glória. Por isso que Cristo veio, vai dizer aqui, instaurar a verdadeira religião. Que a verdadeira religião salva. Sobre ti, Pedro, eu te farei a minha igreja. E vai estar a verdadeira religião. Que vai estar a verdadeira adoração. João 8:32, conhecida a verdade vai estar ali nessa religião, nessa igreja. Que vem lá do fundamento dos apóstolos, porque é ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Enviado pelo Senhor Jesus Cristo. Romanos 10, que vão pregar no Senhor foram enviados. Quem enviou esses pastores? Envio próprio. Eis meu servo, que eu amparo, meu eleito, a qual dou toda a minha afeição, faça repousar sobre ele meu espírito, para levar às nações a verdadeira religião. A Universal tem crença. A Assembleia é uma crença. Budista é crença. Espiritismo é crença. A verdadeira religião só está ali na igreja católica, apostólica romana. Só ela que vem da origem e do fundamento dos apóstolos, ensinado pelo Senhor Jesus Cristo com a convivência. E inspirado também em Atos 4, 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo,
Respondeu o chefe do povo. E ancião, ouvimos. Pedro, cheio do Espírito Santo. Mateus 28, 20. O Espírito Santo assiste a essa igreja, a esposa do Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo está continuando o trabalho do Senhor Jesus Cristo. Restaurar a verdadeira religião. Que interessante também, ó. 13, ó. As apóstolos 14, 13. Vendo ele a coragem de Pedro e de João, e consideraram que era homens sem estudo e sem instruções, admirava-se. Reconhecia-nos como a companheira de Jesus Cristo. Olha só que interessante. Pedro e João, sem estudo, ali, os judeus se admiravam. Olha que interessante como a tradição, como o ensinamento de Jesus Cristo é muito convincente. A pregação dos apóstolos é a mesma pregação do Senhor Jesus Cristo. João 4, aqui ó, 14, lá pelo meio da festa, Jesus subiu ao templo e pôs a ensinar. Os judeus se admiravam, dizia, este homem não fez estudo de onde ele vem, pois este conhecimento da Escritura. Estamos falando da religião dos judeus, ó. Respondeu Jesus, a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se alguém quiser cumprir a vontade de Deus, distinguirá se a minha doutrina é de Deus, você fala de mim mesmo. Olha só. A verdadeira doutrina, a verdadeira religião, que está ao caminho da verdade, que está a salvação, que é o baluarte da verdade. Sem ruga, sem mancha, sem qualquer defeito, está sobre essa igreja que vai ter a verdadeira religião fundada e ensinada pelo Senhor Jesus Cristo e por intermédio do Espírito Santo. Que Jesus Cristo não fazia nada sozinho, porque o Espírito Santo estava sobre ele. O esposo de Nossa Senhora. Até para Nossa Senhora conceber o Senhor Jesus Cristo foi por inspiração do Espírito Santo. A sombra do Altíssimo, Lucas 1,35, sobre a vida dela, o Espírito Santo possuiu como sua esposa e foi gerado esse santo de Deus que vai levar a verdadeira religião. Não é a religião protestante. E tanto que a verdadeira religião, Atos, se você ler Atos dos Apóstolos, distorce todas as pregações desses profetas aí. Júnior Trovão, Rodrigo Silva, Sila Malafaia, essas igrejinhas fundas de quintal. Aqui, ó. A verdadeira religião, a verdadeira igreja ora junto com Maria, porque a Maria é mãe da igreja e mãe dos apóstolos. João 19, 25 até o 27. Aqui, ó. João, Atos dos Apóstolos 1, 14. Todos eles perseveravam na unidade, na oração, juntamente com as mulheres, entre elas Maria, mãe de Jesus, e o irmão dele. Quer dizer, que interessante, João Batista, Santa Isabel, quando houve a saudação da cheia do Espírito Santo, da cheia de graça, da onde vem essa onde vem a mãe do meu Senhor, João Batista ele fica cheio, impactado do Espírito Santo. Para mostrar para a gente que nós somos a descendência da mulher que guarda os mandamentos do Apocalipse 12, 17. Que vai seguir a verdadeira religião, ensinada pela igreja, porque é a esposa mística de Cristo. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto. Estudo simples para católicos. Protestante não tem essa visão. Protestante é abrir a Bíblia lá, um versículo e gritar, berrar, para tentar converter as pessoas para ir para a falsa religião. Salve Maria, sou missionário Sérgio Roberto.